Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Valéria Pinheiro, estou aqui para apresentar o nosso canal e falar um pouquinho desse projeto que a gente está iniciando aqui nesse momento. Também eu quero trazer para vocês um breve relato do meu histórico para vocês entenderem um pouquinho mais porque onde que isso tudo começou e a gente trazer um pouquinho mais para vocês de algumas questões que eu acho importante para a gente conversar ao decorrer do nosso projeto desse canal aqui. Então, eu sou uma pessoa que sou extremamente apaixonada pelas artes, né? Mais especificamente, a minha área é as artes plásticas, né? Tanto que eu sou uma artista multidisciplinar. Eu atuo na área da tatuagem, eu sou tatuadora, micropigmentadora e body piercing. E também, né, faço pinturas, até tem algumas aqui atrás de fundo, eu estou no meu ateliê gravando esse vídeo. E junto dessa parte do desenho, eu faço ilustrações de livros, também faço peças de escultura, né, na argila. Então, uma vida toda eu sempre trabalhei nessa área da arte. Quando criança, eu comecei em torno de 12 anos a desenhar e a pintar. Eu tinha uma grande dificuldade no sentido de condições financeiras, né? Meus pais, muito simples, humildes, não tinham a noção do que talvez como me ajudar, né? Essas questões de um curso, aquele tempo também era diferente, não se tinha tanto curso, não tinha também nem a possibilidade da gente pesquisar na internet, como a gente tem hoje em dia, né? Enfim, com muita dificuldade fui crescendo, mas nunca deixei de desenhar. Desenho sempre foi minha paixão, desenho e pintura. Quando adulta, quando jovem já, comecei a trabalhar numa serigrafia, que tinha um pouquinho a ver, porque eu entendi que eu não ia viver só dos meus quadros naquela época, né? E aí fui esperando, quando tivesse uma condição financeira, fazer o curso universitário. Foi o que eu fiz, né? Esperei até conseguir, né, fazer o meu curso, onde que fiz a graduação em artes visuais. E aí, nesse mesmo período, foi onde que eu comecei a tatuar. Eu entendi o que era body art, essas questões todas, né? E então, sempre trabalhando no estúdio e trabalhando no ateliê, fazendo as minhas produções. Eu sempre gostei de fazer séries. Eu comecei a fazendo uma série Os Trabalhadores, na época da faculdade ainda. E uma série onde que eu fiz estilogravura, fiz pintura, fiz desenhos, enfim, cerâmica. E ao longo do tempo eu sempre trabalhei no meu ateliê, né, executando, fazendo muitos trabalhos, mas sempre muito fechada dentro do meu contexto e tudo mais. Em um momento comecei a sentir vontade de ir para a África, né? E essa vontade, na verdade, veio desde muito cedo, desde ainda menina também, quando eu via nos noticiários aquela questão da fome e tal da África. Enfim, pesquisei uma ONG, como que eu poderia fazer isso. Encontrei uma ONG muito séria e aí então fui para lá para ajudar, ver o que eu poderia fazer. E a ideia nessa ONG, a proposta foi de fazer uma oficina com os jovens de lá, porque os jovens cresceram dentro do projeto, né? E aí agora a gente precisava então né, trazendo algumas instruções, né? Que só alimento já não basta mais, né? Então, fazendo essas oficinas, eu me apaixonei por essas crianças, me apaixonei pela ONG, e fui pensando o que eu poderia fazer além daquela oficina. E fiz um projetinho, enviei para a direção da ONG, onde que eu pensei de continuar a gente desenvolvendo, então, o trabalho com eles. E aí, assim nasceu
o nosso projeto chamado Arte Sem Fronteiras. As crianças lá, elas fazem então o batik, é uma pintura no tecido, muita gente já ouviu falar. E eu sentia vontade de me aproximar deles ainda mais, porque como eu vou 2 vezes ao ano para lá, a gente tem aquela interação, depois eu volto e eles ficam lá e a gente precisa ter um contato, um pouco mais de contato. Aí eu tive ideia de gravar vídeos e enviar, né, no computador, enfim, gravar e eles assistir as minhas aulas lá. E foi o que a gente fez. Vendo isso, alguns amigos meus que também participam de outros lugares, de outros projetos, que foram também para Moçambique, viram o nosso projeto lá e falaram para mim: Valéria, será que você também não pode estar levando esse projeto lá para o nosso espaço, né? A gente também tem essa demanda de crianças e tudo mais, jovens. Eu falei, olha, se for da forma que eu tô fazendo aqui com as crianças, ok, pode ser. E a partir dali eu comecei a elaborar melhor, pensar como esse formato. Enfim, resumindo, hoje a gente tem 1000 crianças que participam no nosso projeto do Arte Sem Fronteiras, sendo que elas estão aqui no sul, né, cidade onde eu moro, em cidades vizinhas, está também no sertão do Nordeste, está em algumas cidades de Minas Gerais e em Moçambique. Esse projeto sempre é pensado e voltado a crianças de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. Esse é o grande foco. Porém, tem algumas escolas que gostaram das aulas e tudo mais e me pediram para talvez estar também trabalhando em algumas escolas da rede municipal e estadual e a gente faz uma parceria. Mas enfim, o projeto sempre é um projeto onde que é arte não formal e a gente ocupa esses espaços, assim, a gente já trabalha nesses espaços onde que já existe outro projeto, onde que leva comida, leva remédios, roupas, né? E a grande ideia é que os vídeos possam ser aquela aula, literalmente, que a gente possa estar assistindo toda semana, tanto na parte teórica como prática. Eu acho que é extremamente importante a gente pensar sempre teoria e prática, porque a gente precisa fundamentar essas questões para as crianças, né? Entender o porquê de certas questões, né? Da onde vem, porque foi pensado. Então, nesses vídeos eu falo de uma maneira muito simples e aqui eu já quero deixar isso colocado para vocês, porque a gente vai trazer esses vídeos aqui para o canal para que quem quiser, quem assim achar interessante, possa estar também, né, usufruindo desse trabalho. E então o que acontece? É uma linguagem simples, é uma linguagem bastante direta. Se vocês vão querer assistir esses vídeos para entender com profundidade, eu acho que não é nesse vídeo, né, nesse canal, mas é um intuito sempre como trabalhar com a questão muito arte e educação no sentido também de valores humanos. Então, nesses vídeos eu trago uma linguagem muito simples, falando da arte, dos movimentos artísticos, de um contexto histórico. A gente começa lá na arte rupestre e vem até a arte contemporânea. E também, juntamente com esses vídeos, eu também trago vídeos de valores humanos. A gente fala de ética, de respeito, de amor, de solidariedade e sempre fazendo essa ligação com a arte, né? A arte como um meio, né? Para a gente chegar nas crianças e jovens e falar de uma maneira onde que seja uma linguagem desenhada, conversada, escrita, da música, enfim, de como for, mas que a gente consiga tocá-los, né? Então essa é a ideia do projeto. Aqui a gente vai disponibilizar no nosso canal todos esses vídeos. A gente tem
80 vídeos gravados já. A gente começa, como eu falei antes, na arte peço bem até contemporânea, a gente fala de movimentos artísticos, de alguns artistas, inclusive artistas contemporâneos hoje, né? Qual que é a arte hoje que a gente está fazendo todos os dias, que a gente tem conhecimento, essa arte que a gente tem contato, e sempre trabalhando com um olhar sobre os aspectos humanos, né? Então a gente vai falar de sensibilidade, a gente vai falar de valores, né? De ética. E eu acredito muito no sentido da vida. Eu acredito que a gente tenha que pensar, né? Principalmente nesses momentos que a gente está vivendo hoje, qual é o sentido de nossas vidas aqui, né? Então eu tenho procurado buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, e aí eu penso, por que também não dividir um pouquinho dessas questões com as pessoas que talvez tiverem interesse. Então foi aonde que surgiu o canal. E a gente tem já todo o material gravado, eu também vou gravando mais algumas coisas, né, toda semana. E a ideia é a gente trazer para esse espaço, e quero já pedir a vocês que também, se tiver algumas sugestões, pode nos trazer, a gente pode talvez tratar aqui, mas como eu havia falado antes, aqui o canal é uma ideia de trazer a arte. Esse projeto, a gente sabe que tem crianças que participam que eles nunca tiveram acesso a algumas linguagens, né? Alguns valores. Então, talvez no projeto é onde que a gente vai conversar com eles, a gente vai expor. E eu acho, pelo menos até hoje, a gente tem visto que tem dado um bom resultado. Os relatos das crianças têm nos trazido isso. Ainda algum tempinho atrás eu senti uma vontade de estudar também um pouco mais sobre essa questão da educação, da arte, né? Enquanto pesquisar, realmente, será que surge efeito? Será que tem uma transformação? A gente pode, através da arte, talvez estar trazendo essas possibilidades para essas crianças de formação e de transformação? Então, eu fui para o mestrado e a minha pesquisa é em cima dessa área, e onde a minha pesquisa também me respondeu a essas perguntas, esses questionamentos. E eu acho que me deu ainda mais entusiasmo para continuar o nosso projeto, o projeto da Arte e Educação, Arte Sem Fronteiras, e ainda mais também me dá vontade por saber que tem muitas crianças das quais eu conheço que vivem num contexto de vulnerabilidade social, um contexto de fome, um contexto de todas as necessidades físicas possíveis. Eu sou uma pessoa que acredito muito que através do amor a gente consegue chegar a muitos lugares. E eu penso que a forma de eu ajudar talvez seja na questão da qual eu conheço, que seria a arte e educação. Então eu convido a vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais do nosso canal, a gente vai estar trazendo esses vídeos que estarão falando um pouquinho de arte, de valores humanos, sempre depois desse contexto que eu faço, dessa aula teórica, eu trago uma prática fazendo, que as crianças também fazem nos projetos. Então, esse material vai ficar disponibilizado para todos vocês, e quem assim quiser, faça bom proveito. A gente aceita críticas construtivas, né? A gente não está aqui pensando em nenhum benefício que não seja a gente dividir, né, esse conhecimento, dividir o contexto de que a gente acredita que possa estar fazendo o bem. Então, desde já, eu agradeço a todos, e agora, a partir de agora, a gente vai falando, eu quero trazer
algumas questões, como eu falava antes, do sentido da vida, onde que eu encontro o meu, né, na arte. E hoje, mais do que nunca, eu encontro compartilhando com essas crianças, compartilhando e fazendo um pouquinho, né, do que a gente pode estar pensando. Eu sempre falo que é uma forma de gratidão, porque a arte me possibilitou tantas coisas maravilhosas na minha vida. Então eu penso que essa é a forma de gratidão, de retribuir, né, como diz em Moçambique, Canimambo, gratidão a tudo que através da arte como um meio eu tive possibilidade de viver, conhecer culturas, lugares, diferentes pessoas, né? E a gente fica maravilhado enquanto ser humano, pensando que é tão grandioso a gente poder pensar em um mundo melhor, a gente pensar em humanos mais sensíveis, a gente pensar que a gente precisa, nesse momento, é um momento que também faz a gente refletir sobre essas questões, que a gente precisa de mais ser e não ter. Então, essas reflexões a gente também vai trazer aqui no canal. E eu acredito que, para mim, pelo menos fez muito efeito, né, ao momento que eu comecei a não ficar com a minha arte fechada num contexto, fazendo as minhas criações, e que eu começo a dividir um pouquinho, que eu acredito que eu tenho um pouquinho conhecimento, mas esse pouquinho que eu possa levar, que eu possa estar ajudando de alguma forma. Então, quando a gente vai para essa outra esfera, eu acho que a gente começa a ter uma realização muito maior. A gente começa a entender o mundo de uma forma muito melhor. E eu só tenho a agradecer. Eu sempre digo que eu aprendo mais com as crianças do que eu ensino. Porque eles são literalmente crianças que têm muito a nos ensinar. As crianças africanas, quando a gente dá um pão, eles dividem em quantos pedaços for possível para atender todas aquelas crianças que estão à volta ali. Eles não têm esse problema da divisão como a gente tem às vezes, e a gente acredita que a gente está muito mais avançado, né? Então, eu quero trazer essas reflexões, eu quero trazer essas experiências, dividir um pouquinho com vocês, trazer algumas histórias, e a gente sempre conversando, trocando ideias. E como eu falei antes, eu repito, esse canal é um canal muito simples, é com uma linguagem muito simples. Eu vou tentar trazer um pouquinho aqui do meu conhecimento associado à arte e humanização, arte e sentido de vida, arte no sentido de dar um pouquinho mais de visibilidade às crianças em situação de vulnerabilidade social, a arte que toca o sensível, e a gente tirar um pouco essa ideia que a arte só pode ser erudita. A arte também é esse contato, é essa possibilidade que a gente tem hoje de o que é essa arte contemporânea que a gente está, né, com mais acessos e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho dessas questões, espero que possa ser útil e ajudá-la a todos. Um grande beijo a todos e eu espero vocês até o próximo videozinho, tá bom? Muito obrigada!